Olá pessoal, hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal. A ideia é a gente trazer mais exemplos de pessoas que tentam equilibrar essa rotina de esporte, trabalho. E aqui hoje a gente trouxe a Teca, que é minha treinadora, para bater um papo com a gente e falar um pouquinho como ela tenta equilibrar um pouco a saúde, o esporte e o trabalho no dia a dia dela. É isso, Teca. Pra gente começar, você quer fazer uma introdução rapidinha, uns 20 segundinhos? Quem que é a Teca? Vamos lá então, quem é a Teca? Eu fui atleta desde cedo, né? Meus pais já foram atletas também, minha mãe principalmente, minha família já vem com esse gene aí do esporte. Então meus pais me colocaram na natação. E aí, desde os 9 anos, eu comecei a nadar e aí fui evoluindo, fui destacando, comecei a nadar numa equipe de Santa Catarina para competição, voltada à competição. E, enfim, meu foco mais para frente, ali quando eu tinha 11, 12, foram as travessias. Então, dos 12 até os 19, eu nadei com foco em competição mesmo, né, principalmente as travessias. Depois eu migrei pro triatlon, né, e do triatlon dos 19 até os 24, 25 anos, eu fui triatleta profissional, fui da seleção brasileira de triatlon, morei em Portugal, né, e depois eu tive que encerrar minha carreira, né, porque chega uma hora na carreira profissional do esporte que a gente tem que escolher, né? Ou a gente continua no esporte ou a gente investe na carreira. Então aí eu fui ser uma treinadora de triatlon. Legal. Teca, aí, só voltando um pouquinho, como que foi essa virada de chave? Então, você falou que começou na natação desde pequeno, estimulado pelos seus pais e tudo mais. E da onde veio o estilo para o triatlo? Porque o esporte não é tão reconhecido aqui no Brasil, né? Como toda criança, molequinho quer jogar futebol. Então, da onde veio esse gatilho para ir para o triatlo? Na realidade, eu tive 2 gatilhos, né? O primeiro da natação foi que eu fui numa consulta, eu tinha escoliose, e aí o médico falou, sua filha, seria legal ela entrar na natação para ver se ela consegue fortalecer e tal. Então, meus pais me colocaram na natação. O segundo gatilho, que foi do triatlon, foi aquela coisa de que eu já estava meio que me aposentando da natação, já estava meio de saco cheio de contar azulejo, a gente fala, né? Peixinho de aquário. E começou uns amigos meus, triatletas, a nadarem na mesma academia que eu nadava. E aí eu já gostava de correr, já gostava de pedalar, e aí eles ficaram lá me cutucando. Não, vamos nadar com a gente, vamos pedalar com a gente, vamos correr com a gente. E aí eu fui fazendo alguns treinos com eles. Claro que os primeiros treinos eu quase morria, né? Porque nadadora, correndo, meu Deus do céu, quase botava o pulmão para fora. Aí eu fui pegando gosto pela coisa, né? E aí eu falei, não, vamos escrever numa prova de triatlon, e aí me inscrevi, tinha 3 meses de treino, nem sabia o que eu estava fazendo, curti, gostei, falei, não, vou investir nisso, e aí as coisas fluíram, né, deu super certo, eu adorei, a minha evolução foi rápida, então acho que tudo foi fatores que contribuíram para me levar pro triatlon e agregar aí mais 2 modalidades. Que legal. E você comentou então que você teve um grande incentivo dos seus pais, porque eles já eram atletas também, tudo mais. Mas como você, colocando no papel, tentar resgatar quando você era criança, como que era para você isso? Você gostava, você se sentia mais forçada a ir fazer o esporte? Ou por conta de você ver eles treinando, falar, também quero seguir nessa jornada, vamos dizer assim? Eu sempre gostei muito de esporte. Desde pequenininha acho que eu fui muito incentivada, né? Meu tio, irmão mais velho da minha mãe, era jogador de futebol profissional. Então, desde muito pequenininha eu entrava no campo com ele, toda fardada do time que ele jogava. Então, minha mãe jogava vôlei de praia.
Então eu sempre gostei muito de esporte. Eu comecei já a caminhar muito cedo, com 7 meses eu já caminhava, então eu acho que isso foi motivo para eu me desenvolver aí no esporte, até para os meus pais me colocarem no esporte. Vai gastar energia, né, menina? Mas eu nunca me senti pressionada, né? Eu sempre gostei muito, amava jogar futebol quando era menorzinha, né? Mas naquela época o futebol era coisa de menino, né? As meninas tinha esse preconceito que as meninas não jogavam futebol, né? Então eu achei na natação aí o meu outro esporte, né? Então foi totalmente diferente, mas nunca me senti pressionada jamais assim pelos meus pais. Legal. Fiz essa pergunta porque às vezes a gente fica nessa, né? Vou incentivar meu filho, meu sobrinho para fazer. Será que eu tô passando um desejo meu para ele? Então é legal ter um pouco dessa percepção. E aí vamos voltar um pouquinho para o mundo do triatlon. Você comentou então que você morou em Portugal, foi treinar um pouquinho lá. Você percebeu algum tipo de diferença de mentalidade entre os atletas lá e dos brasileiros? Eu percebi o que mais me vem à cabeça agora é que o europeu, o brasileiro, enfim, a mentalidade é muito diferente em relação a que lá eles criam os filhos para a vida, né? Então, logo cedo, ali no ensino médio, os filhos vão estudar em outro lugar, né? Então, é comum isso acontecer, né? Com 17, 18 anos, os filhos vão embora de casa. Aqui no Brasil, a gente é muito mais família, né? Então, hoje em dia, 30 anos, os filhos ainda moram com os pais, né? 30, 35. Então, eu senti isso, que lá eles não são tão próximos assim, né? Talvez por essa diferença aí de criação, né? Então, aqui o técnico é muito mais amigo e lá é muito mais profissional, né? Então, é difícil ter uma conversa com um técnico mais profunda lá e aqui o técnico já faz mais parte da sua vida. Entendi. Minha pergunta é mais que eu fico imaginando, por exemplo, hoje está super frio aqui em Curitiba e é mais difícil a gente sair da cama para ir treinar. Lá o inverno deles é muito mais rigoroso e muito mais prolongado. Então minha dúvida era mais no sentido de, poxa, será que por conta disso eles já não têm uma mentalidade diferente, que estimula ele mais aos esportes? Porque para você sair da cama na neve para ir correr ou para ir nadar, precisa de uma força mental muito mais forte, né? Eu morei na cidade de Rio Maior, né? Então a cidade ela não neva, não é tão fria. Até o clima é bem parecido com o clima curitibano, né? Mas em relação a ir treinar, né? Eu era uma atleta profissional, né? Então a gente não tem esse querer, né? Igual você ir lá e ter que trabalhar. Você acorda e você não tem aquela coisa, nossa, hoje tá frio, eu não vou trabalhar. Não, era o meu trabalho, eu tinha que acordar e eu tinha que ir, né? Estando 0 graus, estando 40 graus, né? Então, como era o meu trabalho, eu não tinha opção, eu tinha que ir. Entendido. E aí, para esse lado mais mental, assim, qual a importância que você dá para quem está iniciando, para quem quer iniciar no triatlon, a importância também de cuidar desse lado mental, né? Porque geralmente o triatlon tem as provas mais curtas de sprint, mas tem as provas mais longas que aí passam de horas, né? E qual que você acha que também é esse grau de importância que as pessoas precisam dar? O treino mental, né, é tão importante quanto o treino físico, né? Claro que quem está começando tem outros fatores do que quem já está ali lutando para pegar uma vaga em mundial, enfim, que são atletas amadores também, mas tem outros objetivos, né? Quem está iniciando no esporte será que eu vou conseguir fazer a minha primeira prova? Como que eu vou nadar? Como que eu vou pedalar? Como que vai ser as transições? Os questionamentos são outros, né? Mas não deixam de ser tão importantes quanto aquele questionamento daquele atleta que está visando uma vaga para o Mundial, né? Só que ao longo do tempo eles vão mudando, né? Hoje em dia você se pergunta, como que eu vou me sair numa prova X, né? Um atleta que está
aí buscando uma vaga, ele sabe como que ele vai se sair, ele só tem que traçar estratégias para cada vez ser melhor, né? Isso é tão ou muito mais estressante do que os questionamentos do que aquele atleta que está começando, né? Então, a pressão que você se põe, que você se cobra, né, é muito difícil de lidar. Então, você, a cada treino, saber lidar com um teste, por exemplo. Tem atletas que vão fazer um teste, sabem que tal dia vão fazer um teste, uma semana antes começam a passar mal por causa daquele teste, né? Então, você tem que saber lidar com essa pressão, né? E o esporte, ele te dá essa condição, né? De você saber lidar com você mesmo, né? Ah, eu tenho um teste, ok. O que eu vou fazer, né? Não basta só ficar nervoso, eu tenho que saber como que eu vou agir, né? Isso acontece num teste, acontece numa prova, acontece na sua vida, quando você está pressionado, tem que entregar um projeto para tal dia, né? Então o esporte, ele te traz condições para você lidar melhor com as tarefas do seu dia a dia também. Legal. E você acha que é importante os atletas procurarem, né? Eu como atleta falo, Teca, ó, eu tô ansioso, tô passando mal porque eu vi na planilha que vou ter desafio na semana que vem, por exemplo. Você acha que é muito importante essa troca entre atleta e treinador? Sim, é bem importante, até porque a gente tem que saber o que vocês estão sentindo para tentar ajudar, né? Às vezes isso não chega em mim e eu falo, putz, você tem que procurar uma psicóloga do esporte, talvez. Ou não, ou a gente consegue ajudar, né? Ah, faça isso, pense nisso, faça uma visualização, enfim. Tem coisas que a gente consegue intervir, tem coisas que não, né? Então, é do treinador saber até onde ele pode ir ou falar, não, a partir daqui você tem que ter um acompanhamento, que isso vai te ajudar a melhorar não só no esporte, como eu falei anteriormente, né, mas isso vai te ajudar também aí para a sua vida. Legal, Teca. Indo para outro caminho da sua experiência própria de equipe, você também como treinadora, também tem uma agenda também super complexa, treina de manhã, treina à noite, você também gosta de treinar, então como que você consegue equilibrar essa rotina profissional, os seus próprios treinos e ainda tem família? Como que você faz essa mágica também, que é a pergunta que a gente mais ouve, né? No meu caso, né, eu falo que eu sou privilegiada, porque eu trabalho com esporte, eu gosto de treinar, então muitas vezes eu acabo correndo com atleta, né? Não que eu tenha uma periodização, mas hoje eu não vejo o esporte como algo profissional que eu via lá atrás, né? Hoje eu vejo o esporte, para mim, como algo de lazer e como algo para me motivar. Então, hoje em dia não importa se eu corro a pace de 8 ou se eu corro a pace de 4. Não, o importante é eu estar em movimento. Eu me cobro muito menos, né? E eu vejo que hoje em dia eu sou muito mais feliz me cobrando menos do que lá na frente, que eu me cobrava a cada segundo, né? Então, eu digo que a minha vida de técnica é muito mais prazerosa do que a minha vida de atleta, porque eu consigo ter as minhas realizações com os atletas, consigo treinar e não me cobrar, e consigo também, às vezes, em relação à família, hoje tem um jantar na casa de fulano. Se eu fosse atleta profissional, eu falava, não, amanhã eu tenho que acordar cedo para treinar. Hoje em dia eu falo, não, ok, vamos. Eu acordo mais tarde, no final de semana, treino menos, ou esse final de semana não treino, então eu consigo encaixar muito melhor devido a essa cobrança, né? Faço menos, faço mais, faço o que eu consigo, né? Encaixo do jeito que eu consigo. Por exemplo, tô gripada, não consigo treinar, tô mal, tô com bastante dor no corpo. Ok, eu fico 2 dias sem treinar e tudo bem. Antigamente não, antigamente eu dependia disso, né? Então, hoje em dia a cobrança me fez ter uma vida melhor. Entendi. E você acha que essa cobrança, eu sofri muito isso e que eu também me cobrava muito, ainda acho que não sei lidar com isso ainda, estou aprendendo. Você acha que é algo comum para quem começa a fazer o triatlon?
A cobrança, ela faz parte do ser humano. Você sempre vai se cobrar de algum nível, né? Se você está num emprego, você vai se cobrar para subir de cargo, você vai se cobrar para entregar mais prazos, né? Então, a gente é competitivo por natureza, né? Só que essa cobrança tem um nível saudável e tem um nível que não é saudável, né? Então, quando essa cobrança começa a te pressionar de forma que você fique apavorado com essa cobrança e fique bravo que, putz, fui lá numa prova, não consegui desempenhar, que droga. Ou não, você fui numa prova, não consegui desempenhar, ok, o que eu tenho que fazer para melhorar? Né? Então, eu sempre falo, o papel aceita tudo, né? Uma folha em branco é maravilhosa, né? Mas o seu corpo responde muitas vezes da forma que você acha que é ruim, né? Mas isso faz parte do seu aprendizado, né? Isso aconteceu com você, mas tudo tem um motivo. Aconteceu agora porque você tem que aprender tal coisa, né? E quando você aprender, você vai para o próximo passo. Legal, muito bom, Teca. Acho que esse é um dos... Acho que para mim o mental e essa competição interna, para mim, acho que é um dos desafios maiores que eu pessoalmente tenho, e eu também conversando com alguns atletas aqui da equipe, também percebo que eles também têm esse grande desafio, né? Então acho que é legal a gente também se aprender a lidar, né? Faz parte do treino também esse outro lado, né? Como a gente falou lá no começo, é muito importante cuidar do lado mental também como exercício, não só a corrida, a natação ou a bike. A gente está chegando no final aqui, Teca, aí vamos chegar numa parte aqui que eu estou chamando de descontração na transição. Eu quero fazer umas perguntinhas para você, um pouco mais não técnicas, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, o que você faz com aquela quantidade de roupa molhada que tem em casa depois dos treinos? Essa é uma pergunta ótima. Curitiba com treino não, com clima ainda chuvoso, que você lava a roupa e não seca, e você fica lá olhando a roupa, putz, não vai secar, tem mais um monte de roupa. Eu, particularmente, eu tenho uma máquina que lava e seca. E às vezes eu tenho que apelar ali para secar a roupa, porque é muita quantidade mesmo, né? Não adianta, vai ter que comprar uma máquina de lavar e secar. Eu lá em casa levei muita bronca da Karina. E falei, não sei onde você vai pendurar essas roupas aqui, mas dá um jeito. Outra perguntinha aqui. Qual perrengue engraçado você já passou durante uma prova ou treino? Olha, eu não digo que foi engraçado na hora, né? Mas hoje em dia, eu raciocinando, eu vejo que eu e meu técnico fomos loucos, né? Mas foi engraçado, né? Aconteceu que eu fui numa travessia, eu tinha 14 anos, eu fui para uma travessia de 2.500 metros e acabei a travessia, meu técnico olhou para mim e falou, agora a gente vai nadar mais 1 hora. E eu falei, então tá bom. E eu lembro que ele falou, eu vou pegar o caiaque e a gente vai treinar. Eu disse, então tá. E sempre quando eu saía com ele, eu nunca levava relógio, porque ele que marcava os tempos e tal. E eu lembro que naquela vez eu comecei a nadar, voltei e falei, não, eu vou pegar o meu relógio. Eu voltei, peguei o relógio e tal. Ele falou, a gente vai 1/2 hora mar adentro e vai voltar 1/2 hora. Eu falei, tudo bem, estava acostumada a fazer isso. E aí eu estava lá nadando, olhei no relógio 1/2 hora. Continuei nadando 35 minutos. Continuei nadando 40 minutos. Opa, esse cara não vai me chamar, né? Já deu 40 minutos, o combinado era ir 1/2 hora e voltar 1/2 hora. E aí dei mais umas 3 braçadas, aí veio um pedaço de madeira, assim, boiando, e eu tava mar adentro. Boiando, eu peguei o pedaço de madeira, quando eu fui jogar para trás, olhei para um lado, olhei para o outro, cadê o meu técnico? Né? Tava sozinha no mar. Eu falei, e agora, o que eu faço? Né? Tô no alto mar, né? Claro, não tinha onda, não tinha nada, mas era alto mar. Eu falei, vou voltar. Né? Tava voltando, nadando. Daqui a pouco eu vejo um helicóptero que para em cima de mim e fica me seguindo. Eu já estava vendo a praia, então eu imagino que estava uns 500 metros da praia. E o helicóptero para em cima de mim, eu disse, opa, algo de errado não está certo. Aí logo depois já vem o barco dos bombeiros, o bote, né? Com o meu técnico dentro do bote. E aí eles me tiram da água. E o que aconteceu? Ele virou o caiaque, não conseguiu subir
E como a gente estava numa competição, ele ficou com o remo do caiaque levantado, tinha gente de binóculo na praia que viu, chamou os bombeiros e eu ia chegar na praia. Né? Não ia chegar no mesmo lugar que eu saí, mas ia chegar na praia. Mas ele eu não sei, né? Então, hoje em dia é engraçado, mas Sim. A gente levou aí uma bela bronca dos bombeiros. É verdade, imagino como que foi aquele momento, né? Ué, tô aqui uma madeira passando, o que aconteceu? Legal, pra gente encerrar aqui, Deca, qual dica você deixa para as pessoas hoje que elas têm tem aquele desejo de querer fazer o esporte, mas não consegue, sei lá, ativar e sair do sofá e de fato se jogar e começar a treinar? Na realidade, você tem que dar o primeiro passo, né? Ficar só no mundo das ideias não basta, né? Então, eu realmente quero fazer. Procura uma academia, procura alguém que já faça o esporte, independente do esporte, pergunte, faça uma aula experimental, né? Às vezes não vai ser na primeira assessoria que você vai gostar, você vai ter que fazer outras aulas experimentais, mas o primeiro passo ele tem que vir de você. Né? Não adianta, sei lá, sua esposa, seu esposo falar vamos junto e você não está muito afim, e aí aquilo vai se arrastando. Se você realmente quiser, você vai lá e vai fazer, né? Então, não adianta ficar só no mundo das ideias, tem que agir também, né? E às vezes você procurar uma equipe que tenha mais gente, que tenha gente iniciante, que tenha gente avançada, né? Isso te motiva, né? Você vê, opa, eu tô no nível de alguns atletas, mas eu tenho ainda muito a conquistar para chegar naquele outro nível, né? Então, o incentivo do treino coletivo também ajuda bastante. Legal, então acho que resumir, então são duas coisas. A primeira coisa não tem fórmula mágica, levantar e botar o pé para fora de casa. E aí o segundo, talvez um treino coletivo com mais pessoas com o mesmo desejo que você e um patamar que facilite, né, o dia a dia, para a gente também se motivar, porque a gente precisa, né? A disciplina e a consistência, ela vem com motivação junto, né? Exatamente. Tem gente que pergunta qual que é a sua motivação para levantar da cama cedo e treinar. Não tem motivação, né? A gente quer ficar na cama dormindo, né? Mas depois aquela depressão que bate, fica ali te corroendo, né? E eu sempre falo que um treino nunca é bom quando começa, mas é super bom quando termina, né? Então, os hormônios, né, que ficam ali depois que você treina, né, é muito prazeroso. Então, o primeiro passo para você ir treinar nunca é bom, né? Você chega aqui 6 horas da manhã, tá escuro ainda, você fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Quando você termina o treino às 7 horas, você fala, nossa, tô pronto pro dia, né? Então, nunca tem treino ruim. Exatamente. Muito bom, Teca. Obrigado pelo bate-papo, adorei. É isso aí, galera. Esse é o episódio 1 que a gente está fazendo essa série. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa o like. E, por favor, comentem se vocês gostaram, querem mais vídeos nesse sentido, que aí a gente se estimula também. E o feedback de vocês é super importante para a gente seguir nessa trajetória. Valeu!